O que vocês acham do Thiago Santinelli? Salve Brasil! Pra quem não me conhece, meu nome é João Kleber. Pra quem me conhece, meu nome também é João Kleber, mas vocês podem me chamar de JC. E seguinte, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gripado, então vai se fuder gripe. E aconteceu outra parada um pouco mais séria, ou menos séria, porque gripe masculina é foda. O comediante e militante Thiago Santinelli, ele ia fazer um show em Curitiba, zoando a religião católica. Só que daí, um vereador ultraconservador se mobilizou para cancelar o show. O Thiago Santinelli não ficou quieto. Ele se mobilizou, ele chegou aí no local em que ia acontecer o show, tirou foto com pessoas que que pagaram para assistir o show. E ele também, tipo assim, não ficou quieto e falou muita coisa, sabe? Ele falou inclusive marcando em vários posts, o tal vereador, que se diz ser, nas palavras do Thiago, um defensor de liberdade de expressão, só que, entre aspas, censurou o show dele, eu não sei se é a palavra certa. Ele também falou que esse vereador, ele segue nas redes sociais o humorista Léo Lins. E que daí o Thiago falou, não pode fazer piada com a religião dos outros, mas fazer piada com pedô tá liberado. Por que eu tô falando tudo isso? Porque toda essa treta envolvendo religião me lembrou um caso que aconteceu na DC Comics nos anos 80, envolvendo o Monstro do Pântano. Se você não conhece o Monstro do Pântano, tá tudo bem, mas pensa que na década, sei lá, antes da década de 80, mais ou menos depois que ele foi criado em 1971, muito mais gente desconhecia o personagem. E que foi graças ao Alan Moore, o Pelé dos quadrinhos, o maior escritor de histórias em quadrinhos da história, que esse personagem teve alguma relevância. O que acontece? O Monstro do Pântano, basicamente, contava a história de um cientista que sobreviveu a uma explosão, só que daí acabou virando um monstro deformado com poderes vegetais. Daí que vem o nome, Monstro do Pântano. O título dele estava vendendo muito mal. E daí a DC decide chamar... É difícil falar essa frase, a DC decide. A editora DC Comics decide chamar o jovem e promissor escritor Alan Moore para escrever essa história. E sem querer querendo, eles acabaram publicando algumas das melhores histórias da história, das histórias em quadrinhos. É muita história, é muita história. O título não só começou a vender bem, como até hoje essa fase é aclamadíssima pelos fãs. Sendo, inclusive, pessoas que leem histórias em quadrinhos, como pessoas que não estão muito habituadas. Só que nada dura para sempre. O Alan Moore acabou saindo do título, deixando de ser o escritor, e quem herdou o manto e a baita responsabilidade de suceder talvez o maior escritor de todos os tempos, numa das melhores histórias de todos os tempos, foi simplesmente um cara chamado Rick Veitch. Eu espero estar pronunciando o nome dele correto. Rick Veitch. Os fãs, por incrível que parível, gostaram do trabalho do Veitch. Ele assumiu na edição 65, ia ficar até a edição 92, e ele tinha ideias muito interessantes. Na fase dele, o Monstro do Pântano estava viajando no tempo, e ele chegou a conhecer e se encontrar com figuras históricas do universo DC Comics, tipo o Sargento Rourke, ou Rock, Sargento Rock, aqui no Brasil, né, mais conhecido, que é um personagem da DC militar que tá lutando durante a Segunda Guerra Mundial. Conheceu o As-Inimigo, conheceu basicamente todos os personagens de western da DC Comics, inclusive o Jonah Rex, e acabou protegendo o Rei Arthur em Camelot. A ideia original do Rick era fazer com que o Monstro do Pântano progredisse cada vez mais no tempo. Progredisse não. O contrário de progredir. Regredisse cada vez mais no tempo. Até que chegaria a um ponto em que ele esqueceria do amor da vida dele, a Abby. Na linha do tempo presente, o amor da vida dele daria à luz ao filho deles. Só que nada disso aconteceu. Isso porque
na edição 88 do título, a fatídica edição 88 do título, segundo os planos do Rick, o monstro do pântano ia se encontrar com ninguém menos do que o nosso Salvador, pelo menos o meu, Jesus Cristo. E não só isso, ele ia testemunhar a crucificação de Jesus e, na capa original da edição, o monstro do pântano ia ser a cruz em que Jesus ia ser crucificado. Inicialmente, os editores da DC deram um sinal verde. E o Rick Veitch e os outros artistas, eles já estavam bem avançados para finalizar a edição. Só que daí, não chegou a ser 45 do segundo tempo, mas, sei lá, bem por aí, numa fase muito avançada, a DC mandou cancelar o projeto. O Rick ficou puto e ele foi embora brigar com a DC. E não só isso, tava tudo encaminhado para quem herdar o título depois de uma saída amigável do Rick ser ninguém menos do que o Jamie Delano, que ficou muito conhecido pelo que ele escreveu em Hellblazer, e o Alan Moore, que tá subido, né? Nunca mais ouvi falar dele. E o que acontece? Os dois, na época, ficaram muito putos com a maneira com que a obra do Rick Veitch foi tratada, e eles acabaram não aceitando dar continuidade ao título. E olha que eles tinham umas ideias bem bacanas, tipo fazer uma edição que fizesse uma referência à passagem dos 3 reis magos da Bíblia, dando presentes para Jesus, só que no caso seriam personagens chaves da DC Comics dando presentes pro filho do monstro do pântano. Só que nada disso acabou acontecendo, e quem assumiu esse puta abacaxi foi um roteirista, Doug Wheeler. Só que graças a Deus, como eu falei, nada é para sempre. Em 2026, mais especificamente em abril desse ano, a DC vai lançar as edições que o Rick estava planejando fazer. Eu ia usar o termo relançar, mas na verdade nunca foi lançado, né? Bom, basicamente, eles vão lançar em 4 edições, a partir de abril de 2026, tudo que o Rick estava planejando fazer com o personagem. Então, vai ter monstro do pântano encontrando Jesus Cristo, sim. A capa, pelo que eu vi, foi alterada. Pelo menos o que foi divulgado até aqui, a capa da edição Monstro do Pântano, número 1/88, título bem esquisito, né? Que vai sair pelo selo da Black Label, DC Black Label, é o Monstro do Pântano segurando uma ovelha. Bem diferente daquela capa, que na minha opinião seria muito icônica e muito chamativa, pro bem ou pro mal, do Monstro do Pântano sendo a cruz que Jesus Cristo foi crucificado. E que talvez seja uma das thumbnails do vídeo. Isso tudo pra falar o quê? Por que eu fiz essa baita introdução, se é que foi uma introdução? Esse vídeo aqui não é sobre o Thiago Santinelli, não é sobre humor, não é sobre um vereador de direita, não é sobre um vereador de esquerda. É sobre gibizinho. HQs, projetos que jamais foram lançados, que jamais viram a luz do dia. Semana passada eu lancei um vídeo sobre a HQ que eu considero a melhor HQ da história que jamais foi lançada, que, adivinhe, teria sido escrita por Alan Moore. Essa ideia veio muito tempo atrás, quando eu assisti pela primeira vez o vídeo do Pipocando, falando sobre os melhores filmes jamais lançados. E esse vídeo aqui é uma espécie de continuação. Então a gente vai falar de mais obras incríveis que infelizmente não viram a luz do dia, depois da vinheta. E puta que pariu, eu tô me sentindo um youtuber falando depois da vinheta. Vocês já tiveram a sensação de ir na banca ou numa livraria e achar uma capa linda e daí vocês abrirem o livro pra ler, a edição pra ler, e o desenho ser totalmente diferente da capa? Cara, isso já me aconteceu muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu tava numa livraria, acho que era Saraiva ainda, eu não sei se existe a Saraiva ainda, e eu vi uma capa linda da Terra X, e a capa era do Alex Ross, muito conhecido por arte realista e tal, e por ter bloqueado o Alexandre Link do Twitter. E o que acontece? Eu abri o gibi e o traço era totalmente diferente. Não tô dizendo que era feio, mas, sei lá, foi um impacto muito grande. Daí muitas vezes eu me perguntei, imagina certo capista fazer
um gibi inteiro. Imagina certo artista, um certo ilustrador de renome fazer um gibi inteiro. Eu pensava muito sobre isso com o Dave McKee, que fez as capas do Sandman, que inclusive fez, acho que pelo menos 2 HQs, uma que não foi finalizada e outra que é muito famosa, eu acho que não tá disponível, que é Black Dog. Bom, a gente quase teve a oportunidade, mais ou menos, de ver outro caso parecido. Em 2006, nossa, 2006 faz 20 anos, puta que pariu. Em 2006, a DC Comics anunciou um contrato de exclusividade com o lendário capista Adam Hughes. Aliás, eu acho o Hughes um sobrenome muito chique. E o que acontece? O Hughes, ele faz capas lindas, principalmente, se eu não me engano, de personagens femininas. Na época, ele estava muito famoso e muito no hype pelas capas das revistas em quadrinhos de Star Wars, publicadas pela Dark Horse. Mas ele assinou um contrato de exclusividade e ele ia fazer uma HQ original do selo All Star, mais especificamente All Star Wonder Woman. All Star Mulher Maravilha. Ele não só ia desenhar, como ia roteirizar a HQ, que ia ser lançada com 6 edições. Só que, adivinha só, se tá nesse vídeo é porque nunca foi lançada. Anos depois, o Adams chegou a falar que os motivos que fizeram ele nunca terminar a história foi justamente porque, mesmo com um contrato exclusivo com a DC, ele não desenhava revistas em quadrinhos, ele fazia capas, que era o que pagava as contas dele. Ele inclusive chegou a citar que nesse meio tempo ele comprou uma casa própria, e a esposa dele precisou passar por um tratamento médico muito caro, e ele só fazia as páginas da All Star Mulher Maravilha no tempo livre dele. E eu achei muito engraçado, e ele falou com esse tom, que ele fez um número considerável de páginas, só que ele nunca vai revelar essas páginas e nunca vai revelar o número dessas páginas, porque ele pensa que uma parte dos fãs ia pensar: pô, cara, em 20 anos você só fez essas páginas? Puta que pariu, tu é muito lerdo. Enquanto outra parte do público dele ia falar: pô, você fez tantas páginas e o seu traço é tão lindo, faltou tão pouco, acho que vale a pena você terminar. Então ele resolveu que vai manter esse tesouro. É uma pena, porque ele falou que a versão dele, da Mulher Maravilha, seria inspirada na Era de Ouro, ou seja, nas primeiras histórias da Mulher Maravilha, e seria inspirada na lendária e talvez melhor fase da personagem, que foi feita pelo George Pérez. E basicamente ela iria sair de Temícera e ia explorar o mundo. Eu gosto muito que ele fala que a personagem, ele compara em algumas entrevistas a personagem Mulher Maravilha como a Dorothy. Uma pessoa que tem tudo: amor, família, respeito, admiração, mas tem uma curiosidade insaciável e decide ir embora. Ai, que bonito isso, né? Ainda falando da DC, porque só a DC tem clássicos, e ela poderia ter tido mais um. Seguinte, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tava assistindo quadrinhos da Sarjeta, na verdade, do professor Alexandre Link. E eu fui assistir um vídeo sobre Arma X, uma das melhores histórias da Marvel, e pra quem fala que Marvel não tem clássico, e talvez a melhor história do Wolverine, não sei, deixe seu comentário. E o que acontece? Nesse vídeo, o Alexandre Link fala uma coisa que eu não sabia, que o fodástico Barry Windsor... gente, eu tava falando sobre o nome desse cara perfeitamente quando eu tava ensaiando pra esse vídeo. Daí agora trava. Enfim, o talentosíssimo Barry Windsor Smith ia fazer uma graphic novel do Superman, chamada An Evening with Superman. Uma tarde com Superman, uma noite com Superman. E, basicamente, eu gostei muito de uma definição que ele mesmo falou em entrevistas, não o Alexandre Link, o Barry. Já sou íntimo do cara, né? Barry. Ele falou que a história seria sem soco, sem voo e sem briga. O que eu achei curioso, o que me vem à cabeça
e pelas entrevistas que ele fala, é que a história seria muito focada no Superman e na Lois Lane. Inclusive, tem trechos em que ele narra o primeiro encontro da Lois com o Superman. E tem algumas páginas que eu realmente não sei a veracidade delas, que elas simulam, ou melhor, talvez sejam do Barry Windsor Smith, do que seria essa HQ que viria. São rascunhos, esboços, tá ligado? Só que tem uma página que é do Superman voando. Daí eu fiquei me perguntando, pô, será que foi ele mesmo que desenhou? A história ia ser publicada entre 98 e 99. O que eu achei curioso, porque os anos 90 tem esse mito de não ter sido bom pros quadrinhos, sabe? De super-herói, pelo menos. Ter sido, sei lá, só tranqueira, herói bombado, Image Comics. E o Barry, cara, puta que pariu, ele é muito talentoso, velho. Eu, na verdade, só li Arma X, eu não me recordo de outras coisas que ele desenhou. Deixa nos comentários, pelo amor de Deus, comenta, deixa o like, se inscreve, deixa nos comentários o que você gosta que ele tenha feito, produzido. Eu deveria ter usado o gancho do George Pérez, ter inspirado uma quase HQ que veio ao ar, que não veio ao ar não, que foi publicada, para falar da próxima HQ, dessa HQ que eu vou falar agora, que é Liga da Justiça versus Vingadores. Daí, óbvio, você tá se perguntando, mas João, Liga da Justiça e Vingadores foi lançada, mas não do jeito que seria lançada. Eu fiz aqui uma linha do tempo de como seria o primeiro encontro de Liga da Justiça versus Vingadores, ou Vingadores versus Liga da Justiça. Em 1979, a DC e a Marvel chegaram em um acordo para fazer novos crossovers. E o encontro entre a Liga da Justiça e os Vingadores era quase que uma prioridade. Lembrando que esses dois universos já tinham se encontrado antes. Daí, entre 1980 e 1981, o Gary Conway e o Roy Thomas ficaram ligados ao projeto, principalmente a parte da história e o roteiro. E o Jorge Pérez foi escalado como desenhista desse encontro. Porque ele já tinha trabalhado nas duas editoras e ele era muito famoso por sempre ter conseguido colocar um número gigantesco de personagens numa página sem que o leitor tenha se perdido. Só que daí, em 1981 até 1983, o trabalho estava acontecendo. E o George Pérez tinha feito 21 páginas desse material, que era para ter sido lançado, esse encontro, essa história, entre maio e junho de 83. Só que daí, em fevereiro de 83, o Jim Shooster, que era o editor-chefe da Marvel, e que é uma figura quase que lendária da editora, ele sempre mandou carta pra Marvel antes de trabalhar lá. Desde criança, ele mandava cartas. Inclusive, eu acho que ele trabalhou muito cedo na editora. Ele era conhecido por ser gigante, tipo um cara muito alto, além de ser uma pessoa de temperamento forte. O que acontece? O Jim Shooster rejeitou o plot inicial da história e sugeriu mudanças. Para ele, a história estava uma merda. Não teve jeito. E isso levou ao cancelamento da revista. E qual que seria a história? Os vilões principais seriam o Kang, o Conquistador, e ele se aliaria... Eu não sei conjugar esse verbo. Ele se juntaria com o Lord of Time. E daí, tanto os Vingadores quanto a Liga da Justiça viajaria pelo tempo e se enfrentariam uns aos outros. Até, eventualmente, isso aqui eu estou especulando, se juntarem. Cara, eu achei essa premissa do caralho, sério mesmo. Eu não tô tentando inaugurar um novo nível de saudosismo, no caso, saudosismo de coisa que nem apareceu. Mas, pô, o que eu imagino é que, já pensou se a gente, tipo, passasse por diversas eras editoriais da DC Comics e da Marvel? Daí, sei lá, já pensou se os Vingadores, se a Liga da Justiça testemunha a morte da Gwen Stacy? Já pensou se os Vingadores encontram a primeira versão do Superman? Uma pena que a gente nunca vai ver isso. Saindo agora dos quadrinhos de super-herói, vamos falar de um personagem que é um dos meus personagens favoritos. Tintin.
Dupont et 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 Dupont. Que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. C'est très... Tintin é um personagem super, hiper, mega famoso. Você pode nunca ter lido nada dele, mas eu acho que você sabe quem é. Mesmo não sabendo o nome dele, você sabe toda a iconografia do personagem, como ele é. Você sabe que ele tem um cachorro. E esse personagem tem mais de 20 álbuns, sendo que o último álbum que foi lançado dele... Desculpa, minha voz deu uma afinada foda, né? É gripe. O último álbum que foi lançado dele, ele tá incompleto. Ia ser uma história que se passaria no museu, o Tintin quase que iria ter um final parecido com o do Han Solo no segundo filme da primeira trilogia. Ele quase viraria uma estátua. Só que infelizmente o Hergé, um baita gênio, criador do personagem, acabou falecendo e ele deixou em vida que os personagens morreriam com ele. Não só o Tintin, como outras criações dele. Ou seja, ninguém pode desenhar Tintin, por enquanto. Só que, além dessa história, o Hergé pensou em outras 5 histórias do personagem que infelizmente nunca vieram à tona, nunca viram a luz do dia. Mas teve 2 histórias que acabaram não sendo publicadas que me chamaram muita atenção. Uma ia ser do Tintin e do Capitão Haddock voltando para os Estados Unidos. Para quem não sabe, o Tintin viaja pelo mundo todo. Como eu falei, ele é um repórter que está sempre em confusão. E a segunda história, na verdade a terceira história, o terceiro álbum dele é Tintin na América. O Hergé tinha uma ideia de que o Tintin ia retornar para a América e ele ia entrar em um grande conflito envolvendo indígenas. Num caso, um colar que dentro dele tinha um documento que assegurava que o governo dos Estados Unidos tinha feito um acordo com os indígenas para assegurar que determinadas terras fossem dos indígenas. Eu achei essa história muito bonita, essa sinopse muito bonita, e essa história teria um pastor que seria amigo e simpático à causa indígena, que inclusive foi inspirado num pastor real que mandou várias dicas pro Hergé para eventualmente fazer essa história. Só que essa história não é a que mais me interessou. Tem uma história que acabou nunca sendo lançada, uma ideia de uma história do Tintin muito famosa que tem esse título em francês que vai aparecer na tela, vou nem me arriscar a falar, que é uma premissa muito foda. Eu tomei contato com todas essas histórias do Tintin no podcast Confins do Universo, que tem um episódio dedicado ao personagem. E o Hergé tinha uma ideia, uma história que se passasse num aeroporto em que você poderia ler mais ou menos por qualquer página, em qualquer ordem, sabe? Inclusive no final. Só essa premissa já é muito interessante. Só que ela tem... Nossa, ela tem um fanservice, uma coisa muito a mais. Vários personagens da mitologia do Tintin iriam aparecer nesse aeroporto. O Hergé teve essa ideia de fazer essa história quando ele estava fazendo uma escala em um aeroporto. E quem queria aparecer nessa história? Personagens como o Capitão Haddock, que ia acompanhar mais o Tintin, a Madame Castofor, não sei falar o nome dela, o Dupont de Dupont, pelo que eu vi, talvez os irmãos Passarinho, e daí que vem o Pulo do Gato. Iria aparecer um vilão de uma outra criação do Hergé. No caso, eu tô falando de Joana e João. E o vilão que eu tô me referindo, eu esqueci o nome. O Marajá de Copal, do álbum O Vale das Cobras. Ou seja, a gente iria ver, teríamos a confirmação de que Tintin e a criação ultra desconhecida, Joana e João, se passam no mesmo universo. Isso é uma piscadela muito da hora. E eu não fazia a menor ideia disso. Vocês gostam de Tintin, gurizada? Eu sou apaixonado
E eu sei que existe uma, entre aspas, rivalidade, que não é rivalidade, mas a gente cria essa rivalidade. Na verdade, existiu essa rivalidade entre Tintin e Asterix. Eu gosto muito dos dois álbuns, eu tô fazendo a coleção da Record, dos Omnibus. Eu já li o primeiro, eu vou comprar o segundo. Mas eu prefiro muito mais o Tintin, tem muito mais no meu coração. Comenta aí o que você acha. E falando em rivalidade, se hoje a gente tem, ou a gente teve, Messi e Cristiano Ronaldo como rivais, não adianta. A maior rivalidade da história do futebol sempre será entre Pelé e Maradona. E por que eu tô citando eles? Cara, foi o gancho perfeito, hein? Puta que pariu, parabéns pra mim. O rei do futebol, no século XX, no século passado, virou um personagem da Turma da Mônica, no universo do Maurício de Souza. E por conta disso, o próprio príncipe do futebol, Diego Maradona, mandou emissários, mandou amigos dele conversarem com Maurício de Souza para demonstrar a vontade dele, do Maradona, de virar um personagem da Turma da Mônica. Vocês estão entendendo o que aconteceu? O Diego Maradona pediu pro Maurício de Souza virar um personagem da Turma da Mônica. Isso é muito foda. Eu te entendo, Maradona. Eu te entendo. Foi então que em 86, o Maurício foi pra Argentina e se encontrou com o Maradona pessoalmente na concentração da seleção. E eles passaram horas conversando sobre como foi a infância pobre do Maradona, sobre os amigos dele. O Maradona chegou a falar, inclusive, que na vizinhança dele, no bairro dele, tinham muitos cachorros. E o Maradona, inclusive, chegou a fazer um desenho pro Maurício de Souza, que infelizmente ele perdeu. Era um desenho muito simples, segundo relatos do Maurício, de uma paisagem, de uma casa, de uma árvore. E o que acontece? Feito esse trabalho de campo, o Maurício e os artistas do estúdio dele chegaram a criar todo o design, todo o concept art do que viria a ser a Turma do Dieguito. Diego Maradona e os seus amigos. O Maurício e os artistas dele, do estúdio dele, desenharam o Dieguito, desenharam os amigos do Dieguito, desenharam os cachorros dos amigos do Dieguito, inclusive fizeram histórias do Dieguito. Tava tudo certo para esse personagem ser lançado mundialmente. Inclusive, na época, o Maradona tava muito famoso. Tinha ganhado a Copa do Mundo, foi jogar na Europa. Só que daí, infelizmente, por conta de entorpecentes, o projeto teve que ser cancelado, já que o personagem era voltado para o público infantil. Segundo Maurício de Souza, ele mandou grande parte do material para a família do Maradona. Mas o Maurício ainda guarda vários esboços do que viria a ser esse projeto. E eu achei do caralho, achei a coisa mais linda. Muitas dessas artes foram expostas, só que, como eu falei, a grande parte dela deve estar com a família do Maradona e a outra parte está com o Maurício de Souza. Agora eu me peguei me perguntando, faz sentido. Cara, a gente já teve, tipo assim, o Ronaldo Fenômeno na Turma da Mônica, a gente já teve Ronaldinho Gaúcho na Turma da Mônica e a gente teve o Neymar na Turma da Mônica. Faz tempo que a gente não teve jogadores de futebol na Turma da Mônica. Será que existe um Messi no universo da Turma da Mônica? O Papai Cris, será que ele tá na Turma da Mônica? Tá aí. Mais histórias maravilhosas das histórias em quadrinhos que a gente nunca vai ver. Ou quem sabe vai, né? Gente, esse foi meu vídeo. Eu sou um idiota na hora de me despedir, na hora de encerrar o vídeo. Eu só quero dizer que eu me diverti muito fazendo isso aqui. Eu espero essencialmente ter lançado esse vídeo e não que ele tenha caído no limbo, no esquecimento. Espero que esse vídeo, que nem eu falei, não entre na lista de os melhores vídeos jamais lançados pro YouTube. E eu espero que você tenha dado like. Cara, porra, puta que pariu, é de graça, velho. Eu não tenho nenhum... tudo bem que eu tenho que ter conteúdo de qualidade, mas eu não tenho nenhum conteúdo pago por enquanto. Então é só se inscrever, é só dar o like, comenta um Messi, eu prefiro o CR7, mas comenta um Messi, compartilha esse vídeo, pega o celular do seu pai, da sua mãe, da sua avó,
emprestado, não vai roubar. E se inscreve no canal, isso me ajuda muito. E comenta aqui outras histórias que infelizmente nunca vieram à tona, nunca viram a luz do dia. Eu citei muita DC Comics, mas eu acho que tem muitas histórias da Marvel que infelizmente não foram lançadas. Eu não lembro, eu acho que era o Barry Windsor Smith que ia fazer uma história do Hulk, que acabou não dando certo, daí ele fez HQ Monster. Eu posso estar enganado. Mas pessoal, muito obrigado por tudo, por terem depositado alguns minutos da vida de vocês nesse vídeo. Beijo, fiquem com Deus.